Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 13, né, do livro Peraí, A não. Grande Síntese. É o Isso. 13? Ah, tá certo. Nascimento e morte da matéria, concentração dinâmica e desagregação atômica. Então, pessoal, para a gente manter aquele ritmo, nós vamos primeiro ler o texto como um todo, porque ele não é tão longo assim, e depois a gente vai lendo cada slide, né? E aí cada um vai levantando as suas A dúvidas, gente volta os slides, tá para bom? relembrar, tá bom? Vamos lá. Nascimento e morte da matéria, concentração dinâmica e desagregação atômica. Aprofundemos, pois, o problema do nascimento e da morte da matéria, para depois, entre esses dois extremos, abordarmos a evolução de suas individuações, ou seja, a sua vida. Pode-se definir a matéria como uma forma de energia, isto é, um modo de ser da substância, o qual nasce da energia por condensação ou por concentração e regressa à energia por desagregação após haver percorrido uma série evolutiva de formas cada vez mais complexas e diferenciadas, que reencontram a unidade em reagrupamentos coletivos. A matéria nasce, vive e morre para renascer, reviver e tornar a morrer, tal como o homem eternamente descendo de beta a gama e voltando a beta quando o vórtice interior, por ter atingido o máximo de condensação dinâmica, não mais pode suportá-la e se quebra. Assistimos então ao fenômeno da desagregação da matéria, a que chamais radioatividade própria dos corpos velhos, com peso atômico maior, seu máximo de condensação. Assim, o átomo representa uma quantidade enorme, uma mina de energia condensada que podereis libertar, modificando o equilíbrio interno do sistema núcleo-eletrônico do átomo. O significado da palavra condensação só pode ser compreendido se reduzirmos a energia à sua expressão mais simples. Isto também vale para a substância, que é o movimento. Só um instante, calma. Condensação de energia é expressão demasiadamente sensória. É melhor dizer concentração de energia, pois isso significa aceleração de movimento de velocidade. Veremos melhor essa essência do fenômeno no estudo do íntimo mecanismo do transformismo fenomênico. Vemos, no entanto, que toda a estrutura planetária do átomo nos fala de energia e de velocidade. Logo que observamos em profundidade o fenômeno matéria, esta se dissolve em sua aparência exterior e se revela em sua substância, a energia. A ideia sensória de solidez e de concreto desaparece diante do conceito de elétrons que, em espaços de dimensões ilimitadas em relação a seu volume, giram velocíssimos ao redor de um núcleo incomensuravelmente menor. Assim, a matéria, tal como a concebeis habitualmente, desvanece em vossas mãos, deixando-vos apenas sensações produzidas por algo que é apenas energia e que determina um movimento estabilizado por sua altíssima velocidade. Eis a matéria reduzida à sua última expressão. Da mesma forma que o movimento é a essência da substância ômega, assim também o é de cada um de seus aspectos, alfa, beta, gama. Velocidade é energia e velocidade é matéria, sendo ambas idênticas em sua substância. A velocidade, denominador comum que vos permite a passagem de uma a outra forma. Coloquemos lado a lado estas duas formas da substância, matéria e energia. Aquecendo um corpo, transmitimos calor à sua matéria, ou seja, fornecemos a ele outra modalidade de energia que lhe é acrescida. O calor significa aumento de velocidade nos sistemas atômico-moleculares.
Quando dizemos que um corpo está mais quente, isto significa que seu movimento íntimo sofreu um aumento de velocidade. Então, o calor infunde na matéria, como em todas as demais formas de vida, um ritmo mais intenso. Trata-se de um verdadeiro aumento de potência, um acréscimo de individualidade, o qual, no mundo da matéria, se expressa com a dilatação do volume. De imensa distância, o Sol acende essa dança dos átomos e toda a matéria do planeta responde. A dança se propaga de corpo para corpo e tudo que está próximo o sente, participa e exulta. Os corpos condutores de energia são aqueles cujas moléculas são mais ágeis a realizar a corrida. O movimento, essência do universo, vai de uma coisa a outra, ávido de se expandir e de se comunicar como as ondas do mar. Doa-se sempre pelo universal princípio do amor. Fecunda e se dispersa depois de haver dado a vida, para ressurgir distante, recondensando-se em todos os novos vórtices de criação. Os homens e as coisas na terra arrebatam o mais que podem tudo que chega do sol e o dividem entre si. O homem transforma esse movimento em outras formas de energia, porquanto nada se cria e nada se destrói, tudo sempre se transforma. Luz, som, eletricidade para as suas necessidades. Mas o fenômeno é irresistível e a cada transformação há uma perda, um consumo, um desgaste, um atrito, um esforço para suprir isso, pois estás em fase de evolução, descentralização cinética. O fornecimento do Sol renova-se continuamente. Ele dá o que tem e, em formas sempre novas, reconquistará tudo o que dá. Isso porque o movimento, substância do universo, é um ciclo que sempre volta, estando fechado e completo em si mesmo. Confesso que eu tenho mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Mas... Então vamos voltar aí aos slide a slide. Aí quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só Esse aqui? questionando. É, não foi? É o 12 ou o 13? Ih, só, sorry. Não, Não, 13. é. É esse. Então vamos lá. Vamos ler de Saiu novo? um risquinho aqui. É. Deixa eu sintetizar só o que ficou na minha compreensão, porque realmente é muita coisa que é fora do meu contexto aqui. Fala mais alto, Eu Sueli. diria, eu posso dizer então que movimento são explosões constantes e infinitas. Ah, não sei. Aí, se alguém. Movimentos são. A gente já está aqui, ó, porque vamos tentar perguntar, talvez, em cima de folha por folha, né? Para a gente. Essa parte de movimento começou a dizer, no início aí da. A questão do que é matéria, por exemplo, ficou claro? Porque essa primeira slide ele está falando do que é matéria, né? Dizendo que a matéria é uma forma de energia e tal, não sei. Alguma dúvida aí? Alguém quer esclarecer alguma coisa para a gente sobre esse primeiro slide? Já vi que não, né? Então, Então, é como você falou, matéria é uma das formas de energia. Então, a energia, ela, vamos dizer assim, é a única, e ela pode se, vamos dizer assim, se transformar em outras coisas, tornando-se matéria. É. Pode ser também eu movimento. não sei, por isso que eu estou dizendo, por isso que essa é uma conversa e se o pessoal puder colaborar é sempre importante. Porque me Não, eu parece penso, que é gerar. posso dar um. Aí, Viu, vai. Silvio? A gente aprendeu sempre da questão da que matéria é energia condensada, né? E aí, e agora ele fala aqui, ó, e por concentração, ou por concentração, tá? E regressa a energia por desagregação. Então, isso, a gente no trabalho de antigoécia, a gente sabe que existe a formação de energia que se transforma em matéria, por exemplo, dentro de um colchão. Aparece lá alguma coisa dentro de um colchão fechado, que é magia, tá certo? Como que aquilo ali
se, se Materializou. materializa, se materializa ali. Ramatiz, na magia da reencarnação, faz tempo que eu li, então eu não lembro exatamente, mas ele fala de desagregação da matéria, no magia de redenção, e depois condensar novamente. Então, por princípio, me parece que isso seria possível a partir dessa, dessa premissa, dessa informação que a gente vê agora em Pedro Baldi. Uhum. Porque você pode agregar, você pode condensar, descondensar, teoricamente, e condensar novamente. É aquela coisa que também a gente não pode esquecer, que é a questão do ciclo, né? Que apesar da gente dividir essas fases, essas coisas estão sempre coexistindo, né? Então, sempre você sai do estado, no caso, de energia, que a gente não vê, às vezes não consegue tocar, para o estado de condensação, que seria a matéria, que é algo para a gente mais tátil, mais visível, mais perceptível. E essa coisa tem os seus ciclos. O que a gente chama de morte, ele chamaria que, na verdade, é o processo de desagregação para voltar à energia. E essa coisa vai sempre se reproduzindo. Os seres mais evoluídos, né, esses seres superiores, eles sabem manipular, né, isso tudo. Então, por isso é que, lembra que tem, ó, quando a gente fazia aqueles estudos com o Adolfo durante a Covid, que a gente via aqueles milagres, né, a gente contou várias vezes milagres que alguns seres fizeram, né, de destruir, de reconstruir alguma coisa, de fazer aparecer coisas, mas é usando isso daí, né, a questão de... Eles têm esse conhecimento de como realizar essa concentração, né? E desagregar também. Agora, a gente não pode esquecer que nesse caso aí, digamos assim, né, dessas questões espiríticas, né, a gente sempre precisa de um médium e a gente precisa do ectoplasma que ele participa nesse processo. Porque se a gente não tiver aquele médium com aquele quantitativo de ectoplasma, essas coisas não se dão, né? Mas eu não sei se alguém quer Ô, acrescentar ô alguma coisa. Silvio, É. Sim. bom dia para todo mundo. Bom dia. Mas, esse primeiro slide aí, o que me Hum, chama inicialmente a Também, atenção é bom. o título, né? hum. Porque ele fala ali de uma forma vida e morte da matéria, né? Então, é estranho porque a gente sabe que, falando e de matéria, né? Tudo é transformação, né? Mas ele fala dessa forma, eu acho que porque a gente já está acostumado com esses termos, e fica melhor a compreensão, né? Uma coisa existir e depois deixar de existir, não é verdade? Então, assim, eu acho que ele está explicando aí, de um ponto de vista do meu entendimento mais científico, que a matéria, de onde a matéria, entre aspas, né, nasce, né? Ela nasce inicialmente de uma concentração, né, de energia, né? Daí a gente tem lá a criação do primeiro átomo, né, que vai havendo combinações até formar aquilo que a gente viu no capítulo anterior, a tabela periódica aí, que o Ared demonstrou aí, mostrou para a gente. Então, é isso, né? Então, a matéria vai se formando a partir de agrupamentos, né? E o interessante é que a morte, que ele fala aí, né? A morte da matéria, ela se dá justamente, eu creio, pela desagregação, entendeu? Eu não sei se como é que exatamente como isso se dá, né? Mas assim, chega em determinado momento que aquilo que foi criado, ou seja, aquilo que nasceu, ele perde o que a gente chama de vitalidade, entendeu? A maneira de se continuar agregando, ele passa a desagregar, né? Eu não sei se é uma questão pura energética ou se é algo além, né? Se a matéria cumpriu a sua função e depois dali ela desagrega. Um exemplo aqui, onde eu estou, que para mim é muito simples. Eu plantei um pé de uma semente de abóbora, né? E a abóbora nasceu, cresceu, né? Se multiplicou, morreu, entendeu? Por mais que eu botasse adubo ou quisesse permanecer que aquela
né, aquele pé de abóbora, desse mais frutos, né, ele não ia conseguir, porque, no meu entendimento, ele já cumpriu a função dele, entendeu? Isso, para mim, existe aí uma finalidade e um período de tempo, entendeu? Uhum. Eu acho que também é mais ou menos assim como nós, seres humanos, né? Que temos aí, Limite. no nosso nascimento, né? A agregação de moléculas que formam o nosso corpo, mantém através da nossa vitalidade, né? Como somos jovens ainda, conseguimos agregar, cumprimos um determinado objetivo que é individual, mas que biologicamente ele é igual para todo mundo, mas espiritualmente é individual, e depois há uma desagregação natural, né? Então existe até uma luta aí da humanidade para ver se a gente vive mais, né? Como é que encontrar, né, aquele, como é que se chama? A ponte da juventude, né? Então, assim, a luta do homem é para que não ocorra essa desagregação atômica. Fruto da ignorância, né? Porque a gente não morre, né? A gente vai voltar em outro corpo, mas aí acredita-se A sempre matéria, sim. que é o A único. matéria, entre aspas, sim, né? É que acredita que esse é o único, é que é ficar nesse o tempo todo. O Ared ia falar, quer falar, Ared? Bom dia a todos. Eu entendo o seguinte: para mim, o grande mistério ainda é a formação do átomo. É. Tá? O propósito com que o átomo é criado, porque depois o átomo começa a agregar-se, entende? Ele vai fazendo as combinações e aí surgem as diferentes formas materiais que nós conhecemos. Mas o átomo em si, né, nós aprendemos que ele já possui inteligência, uma microinteligência, ou sei lá, alguma coisa assim. Então ele recebe comandos aí. Entende? Existem seres, digamos assim, os arquitetos do universo, no meu entendimento, fazendo essa estrutura se condensar, né? Ou seja, essas formas energéticas aí do fluido cósmico, né, são reunidas nessas coisas que nós conhecemos aqui na Terra como átomo. Eu não sei se o átomo estaria também disseminado em todas as partes do universo da mesma forma, tá? Eu tenho dúvida com relação a isso. Mas, de qualquer O, o- forma, perdão, deixa eu só concluir aqui, porque desculpa. o que a ciência chama de, por exemplo, aí, quando você muda, faz esse transformismo aí, ele chama de entropia, essa perda de energia, né? Ou seja, mas é uma mutação que já está ocorrendo na matéria, tá? No nosso corpo, em qualquer corpo, mecânico, tá? A entropia é uma forma de transformação energética, aí, tá? Principalmente devido a perdas, que é geralmente sob forma de calor, isso nos equipamentos mecânicos, né? Quando você começa a aquecer demais um equipamento, por exemplo, um motor, seja ele a combustão, o motor elétrico, seja o que, se ele não tiver refrigeração adequada, ele se dissolve, é o que a gente vulgarmente diz aí lá no caso elétrico, queimou o motor. É. Por quê? Porque o isolamento que aquela fiação tem ali é para resistir a uma determinada temperatura. Uhum. Então, o processo de transformação energética, para mim, ainda é até fácil da gente entender isso aí. Mas a formação da matéria é que é o meu, digamos, para mim existe uma inteligência que trabalha com aquelas inteligências ínfimas, Uhum. tá? Fazendo com que aqueles diversos vórtices se concentrem. Porque a gente já viu que no núcleo do átomo, o que tem lá são vórtices, tá? Foram denominados de quarks. Uhum. Tá? Então, a união desses quarks, os caras dizem aí que tem uma teoria chamada de teoria das cordas, em que um átomo desse se une a outro através desses vórtices aí que se forma, entende? As ligações são feitas por aí. Mas isso eu nunca estudei essa coisa. Uhum. Agora, realmente
fazer com que esses vórtices se concentrem sob uma determinada forma, e hoje a ciência fala de, no mínimo, 6 vórtices ali bem conhecidos, bem denominados, entende? O vórtice Desculpa, os up, o vórtices down, hein? os vórtices que você está falando, eu não entendi direito. O que que Não, seria? porque são pequenos pacotes energéticos que Uhum, o vórtice, o que que é? É um pequeno turbilhão. entendi. Ou seja, é uma coisa que está girando ali. São formas de onda e, ao mesmo tempo, essas formas de energia, elas se unem, tá? Porque uma gira num sentido, a outra gira no outro aí. Aí as duas ficam presas por causa desses movimentos aí, porque uma é centrífuga, a outra é centrípeta, tá? Uhum. Mas o que está comandando isso é que para mim, O X, né, da questão. a divindade, são as potestades aí que trabalham muito próximos do Criador. Uhum. Ô, Agora, Silvio, Hum. a eu entropia, penso, a entropia é fácil, tá? Mas fala você, ô Bira, por favor. desculpa, assim, sabe o que eu acho, Areg? Eu penso o seguinte, que em tudo existe um princípio inteligente. É que para a gente aqui no reino humano, olha, por exemplo, o meu cachorro estava aqui. Eu gosto desses exemplos assim. Para muita gente, não enxerga nele, infelizmente, um princípio inteligente, de outro Mas ele já nível. está muito avançado. O Aí, princípio inteligente do átomo é que, para mim, existe também, tá? mas E essa é a aí, lá no dificuldade. átomo, ele forma matéria bruta, cara, tá? Que a gente chama de. Sim, Pô, sim. bom, aí o Aí, que, que acontece? Eu acho que pior ainda é você enxergar no, no vegetal um princípio inteligente. Aí depois, para o mineral, você vai falar que o mineral tem princípio inteligente para algumas pessoas, elas vão pirar. Aí, por que que não, se existe no mineral, mas aí é uma questão de aonde a gente começa a compreender as coisas, né? O espiritismo fala disso. Mas por que que não pode existir esse mesmo princípio de inteligência de uma forma como você colocou aí, bem rudimentar, num átomo, né? Então, o que que acontece? Eu acredito que existe um princípio inteligente, né? Você está falando assim, mas onde começa o átomo? Existem as partículas subatômicas, existem a física quântica, né? E tudo deriva, como a fórmula aí, né? De energia, mas espírito, energia, esse é que é matéria. Então, o deriva mistério para energia mim. em Quem outro nível. comanda isso? O Sim, mas deixa, espírito, o princípio inteligente. O princípio inteligente. Da mesma Não, forma que você não. consegue, o O Ared, princípio você vê no, ele obedece, ele é como é obediente. que, como é que Obedece a uma você. vontade Alguém. superior. gente, Não, mas o a gente está princípio falando aí, inteligente é o espírito. O mas princípio é isso que eu ia inteligente é o dizer. espírito. O que a gente está Então, o que, que falando é do. acontece? Eu fico vendo aqui para mim, eu olho para mim, né, me olho no espelho e falo assim, cara, como é que eu mantenho tudo isso aí? Como é que minha pele, né, o tecido da minha pele, que é formado por milhões e milhões de células, né, que todo dia nasce célula e morre célula, né? Como é que eu mantenho isso agregado? Como é que eu mantenho isso agregado? Como é que o Cristo do planeta consegue manter isso agregado no corpo dele, formando um corpo, né? Como é que ele consegue isso? Isso é o princípio inteligente. Da mesma forma que o Cristo planetário mantém esse planeta agregado, todas as partículas que compõem esse planeta, eu acredito que o princípio inteligente do átomo faz da mesma forma, porque o que está no macro é o micro. Olha, essa discussão é extremamente filosófica, mas eu acho que o Bira tem razão. Embora a gente não entenda, Arédio, porque realmente é muito complexo para a nossa cabeça, né? Mas eu acho que esse princípio inteligente, né, que é a emanação de Deus, está em todas as coisas e contém em si o potencial desse eterno vir a ser, né? Então, quer dizer, de um ponto de vista de religiosidade, é exatamente essa força motriz da divindade que está em todas as coisas, né, que de alguma forma sabe o que precisa fazer para que a vida se manifeste.
ou para que a vida se mantenha, ou para que a vida se desestruture? É evidente que essa é uma pergunta, talvez de alguns bilhões de dólares, né? Que a gente gostaria de saber, poxa, mas como é que isso funciona na Exatamente. real? Exatamente, eu não sei. É a mesma coisa da gente tentar definir Deus para mim, porque é a nossa busca de Deus no micro. Ô, Mesma Silvio, forma que a gente quer entender esse conceito de Deus, dessa questão macro, a gente quer entender o que é Deus lá no átomo, no elétron, sei lá, na matéria, na antimatéria. Eu acho que continua sendo o mesmo tipo de pergunta, a nível macro e a nível micro. Não sei se você concorda, mas eu acho que é bem só para interessante. me encerrar, só para me encerrar aqui, o que eu acho mais louco nessa história toda é o seguinte, é que o meu princípio inteligente, individualizado, né, o que eu chamo aqui hoje de Bira, vocês estão conversando com ele comanda diversos princípios inteligentes que estão no meu corpo, porque é um verdadeiro universo. Então é o seguinte, pô, como é que pode isso? Como é que talvez porque o meu princípio inteligente, ele tem aí, vamos dizer dessa forma, tá, gente? Hierarquicamente, comandados, que são o meu corpo. Eu acho muito legal porque o Chico Xavier, quando ele morreu, ele parou, antes dele se dirigir a algum lugar que ele se destinou, ele parou para agradecer o corpo dele. É tipo assim, né? Eu fico pensando, pô, galera, vocês trabalharam bonito comigo, vocês tentaram a minha missão, muito obrigado. Sim, Entendeu? Eu fico imaginando o Cristo planetário. Se eu olhar aqui, ver uma graminha, os princípios inteligentes tem aqui. E quem comanda isso tudo? O Cristo planetário. é a Então, questão. por isso que a gente tem que vibrar, eu falo isso o tempo todo, a gente tem que se É. ligar ao Cristo planetário, porque tudo funciona através dele nesse planeta, para Sim. que ele cumpra a missão dele e nós cumpramos as nossas, de acordo com esse nível hierárquico. Eu acho que tudo no universo tem uma hierarquia, tem um objetivo, nada é aleatório, tem suas leis, entendeu? E a partir daí as coisas funcionam, né? É verdade, me parece, Bira, se você concorda, é que o seu princípio inteligente, o meu princípio inteligente e o princípio inteligente de todas as coisas precede as próprias coisas, né? Porque, na verdade, quando Sim, você diz que você comanda, você há de concordar que você Você não não está comanda. comandando ainda. Todo o seu sistema, por um desenvolvimento talvez de milhões de anos, atingiu um automatismo de forma a sim. responder a esse princípio inteligente que comanda todas as coisas, até o seu próprio É, corpo. é aquela escada de Jacó, entendeu? Então, conforme eu vou subindo, eu vou tendo uma função. Daqui a pouco eu tenho uma função um pouquinho melhor, tipo a empresa, né? Eu tenho uma função aqui, daqui a pouco eu já aprendi o suficiente para ter outra função, né? E atrás de mim vem uma galera, né? Sim, e quando você tiver esse, à medida que a gente vai elevando o nosso nível de desenvolvimento, nós vamos ficar mais conscientes de todas as partes que nos compõem a ponto de interferir no funcionamento delas. E aí eu acredito que a gente vai viver mais tempo. Mas é isso Nós que eu, vamos acelerar ou desacelerar o nosso processo de condensação. por isso é que eu falei que esses seres mais evoluídos, né, eles já têm essa noção mais desenvolvida do que nós e eles conseguem manipular, entendeu? A matéria. Sim. Por isso é que eu falei isso. Então é a questão de nossa evolução mesmo. Porque por enquanto está tudo funcionando sem que a gente entenda nem o porquê que está funcionando. Por que que teu É, corpo faz isso ou aquilo? Você não sabe. é. Mas esses mais evoluídos já têm mais noção sobre isso e conseguem até manipular nessas energias. Eu acho que a gente vai ter uma vida, né? Como você falou, talvez prolongar um pouco nossa vida, a partir do momento que a gente tem um aproveitamento melhor da nossa existência, para a gente não se Sim, comprometer, sim, né? Então, assim, enquanto a gente estiver fazendo muita besteira, é melhor a vida ser mais curta para a gente não se comprometer muito, sim. entendeu? As- Agora, a partir do momento que a gente trabalha em função do todo, em função da lei, eu acho que a gente vai ter um aproveitamento da vida melhor, né? Olha, E pode viver mais.
Isso aí, até a gente chegar a esse conhecimento do átomo mesmo, vai demorar muito, porque ontem a gente estava no estudo do Ramatiz e ele falando que a gente não sabe nem ainda se alimentar, né? Então, assim, você vê que em Marte eles vivem mais, vivem com mais, de uma forma muito mais saudável, os corpos são mais saudáveis, porque eles já aprenderam muitas coisas que nós ainda nem sabemos que temos que saber, né? Então, quer dizer, até a gente chegar nesse conhecimento do átomo, É. tem muita caminhada Ou ainda. seja, o nosso equilíbrio energético, né? É. Ele já tem um equilíbrio, um uso, quer dizer, econômico da energia, então, consequentemente, esse corpo pode ser utilizado por mais tempo. Ariadne, a gente estava no início da discussão, você estava falando com Bira, você terminou seu pensamento ou podemos ir para outra folha? Não, pode sim. Eu peço desculpa por manifestar aí minha forma de pensar, pô, mas É, é isso aí. Não mas, tem que mas pedir Eu penso desculpa, que Ed. o grande mistério para mim ainda é como é constituído o átomo. Uhum, Por que o átomo é constituído aqui nessa forma material aqui, e tem uhum. o átomo da antimatéria também, entende? Tá? Então são coisas assim que eu me ponho a refletir e que eu não estou muito distante disso. Disse o Mas Zantar que a gente só vai conseguir entender melhor essas coisas depois que a gente se melhorar moralmente. Que aí a gente vai conseguir abrir mais a nossa consciência para essas coisas, porque por enquanto É. a gente não consegue. Não, mas porque nós estamos falando de mundo sensório, né? É. O uhum. problema é que nós acreditamos demais nos cinco sentidos e os cinco sentidos são ilusórios, né? A, a mediunidade, que seria o sexto sentido, ela é mais confiável do que né, a visão, por exemplo, que é extremamente enganadora, tá? Mas e aí? A Nada. gente aprende que a matéria é só uma forma do espírito fazer seus experimentos, de evoluir, É. Isso mesmo. entende? Mas tá. E aí, o grande mistério é quem foi que criou essa matéria aí para que a gente experimente isso, né? Como é que foi criado isso? Esses vórtices aí que a ciência está descobrindo, essas coisas assim, como é que isso é agregado, tá? Eu não tenho dúvida de tudo que vocês foram falado, de que foi falado por vocês, não, entende? Concordo plenamente, tá? Mas o meu princípio inteligente, se é que ele existe, porque eu sou tão tolhido de inteligência que realmente, entende? Eu acho que nós temos todos um compromisso grupal, tá? Isso não tenho a menor dúvida, isso já foi falado na questão do amor, a gente não aprendeu nada disso ainda, né? E aí vamos caminhando, vamos lendo aí que o nosso mestre vai trazer para a gente. Tá bom. A única coisa que eu diria, Aurélia, uma vez que nós somos tão tolhidos de inteligência, nós temos que acreditar que a misericórdia divina, né, nos apoia totalmente, até na nossa ignorância em relação a nós mesmos, né? Que isso é a gente expressar a nossa ignorância de nós mesmos. E nós somos ignorantes de nós mesmos, né? A gente leva milhões de anos para melhorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Então vamos ver lá, segunda folha. O segundo slide, né? O que que ele fala, que eu já nem lembro mais. Acho que foi do último. Vai, Foi no sobe um último. pouquinho. Deixa eu subir isso aqui. Olha. Alguém quer questionar alguma coisa aí? Matéria nasce, vive, Morre para morre. renascer, reviver e tornar a morrer. É. É nesse daí que tem o entendimento dessa explosão constante que é o movimento Ela mencionou no início, O né? quê? Ela falou da explosão constante. que se Essas- torna movimento. Mas qual é a pergunta, Sueli? Eu não entendi. Não, eu estava dizendo que realmente, então, o movimento são explosões constantes e infinitas, pelo que está escrito aqui nesse contexto daí. É isso mesmo. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se a gente considerar que essas explosões podem ser essas passagens de energia, matéria e energia, isso é uma coisa infinita, né?
Porque aí talvez você até explique por que que a energia ela nunca morre, ela está sempre se transformando. Ou sai do estado de matéria ou vai para o estado de energia. E esse vórtice ele é constante. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se for nesse Esse, sentido, é isso que eu quero entender. Esse vórtice que é constante é o movimento. eu acho que Então, a ela só vai gerar transformação. se tiver essas explosões. Eu acho que são as fases em cada processo, entende, Sueli? É a sua fase no processo energia e a transformação para o processo matéria. Sua fase no processo matéria e voltando ao estado de energia. Eu acho que são esses ciclos. Não sei se alguém tem uma opinião diferente. Arete, você sabe explicar essa questão aqui do máximo de condensação? Por que que chega nesse máximo? Não, mas como é que ele pode? Lá embaixo está escrito, né? A energia, a sua expressão mais simples, e também vale para a substância, Não, dois pontos, movimento. não, eu sei, mas eu digo porque aqui, ele fala aqui, ó, quando ele chega no seu máximo de condensação dinâmica, não mais pode suportá-lo e se quebra. Sim, é porque é como se a gente fosse alimentado, digamos, de novo. Eu sei, mas por que existe esse máximo de condensação? Porque é esse ponto, é como se a gente disse, você tem o ponto máximo, desce para o ponto mínimo, chega no mínimo do mínimo, sobe para o ponto máximo. Eu sei que No, vai assim, eu quero saber outra coisa, eu quero saber por que que chega num ponto máximo. para que exatamente por Não, eu causa da sei que mudança vai de mudar, estado. amor, mas não é essa a pergunta. Então, eu não estou entendendo. Olha, Rita, deixa Fala. eu tentar dizer. Eu penso que a questão dita pela ciência como meia-vida da matéria é porque toda matéria tem uma quantidade de vida prevista já. Tá? Então, em função dessa coisa aí que a gente está falando aí, dessa energia que é dada a cada corpo material, tá? E da mesma forma que vocês estão falando aí de prolongar a vida, então não pode haver desgaste, não pode haver entropia. E todo o processo que nós temos aqui material, ele é de troca energética. Então, existe sempre perdas. Entende? E ao perder energia, a gente vai entrando nesse processo aí, no meu entendimento, de acelerar isso que ele chamou aí dessa condensação, entende? Agora, eu não tenho realmente eu não consigo enxergar a energia em si ainda, entende? Porque a energia tem as diversas formas, né? Ela se manifesta sob forma de onda, principalmente, porque o Sol, ao nos aquecer aqui, ele vem sob forma de fótons, mas ele vem sob forma de ondas também. Entende? Os campos eletromagnéticos que são criados aí por nuvens, tá? São fenômenos que realmente eu não tenho um domínio disso, mas eu sei que ele acontece, entende? Então tem muita coisa aí que, para mim, é o mundo espiritual comandando tudo isso, entende? Ou seja, essa meia-vida, ela é definida pelo ser que coordena tudo isso, Uhum. entende? Mas eu não tenho uma explicação lógica para isso, não. Ô Silvio, ô Rita, Hum, Fale. oi. Assim, eu tenho uma opinião, tá? Eu gosto das coisas bem simples. Assim, confesso que eu tenho uma certa dificuldade às vezes para entender as coisas mais complexas. Aí eu tento transformar aquilo numa coisa assim no meu dia a dia, entendeu? Tipo uma parábola, né? Jesus falava muito de parábola. Eu acho por isso que eu sigo mais ou menos eu entendi a forma dele ministrar, educar e aplicar aquilo em mim, entendeu? Então essa questão aí do, da formação, como a Hered falou, do átomo, da matéria, é uma coisa meio complicada. Mas eu vejo assim, eu estou aqui, né, num ambiente aqui muito simples, e eu não sabia como é que se fazia doce de leite. E eu vejo as pessoas perguntando, o que tem a ver isso tudo aí com doce de leite? Aí eu pensava o seguinte, como é que faz doce de leite? Bom, né? Eu sabia quem fazia o doce de leite. Isso aí, para mim,
A pessoa que fez para mim, que mostrou como é que faz, que eu tinha essa curiosidade, sabia quem fazia, porque o doce de leite não aparece do nada, né? Tem que se fazer, entendeu? Aí eu vi que ela pegou um tacho, né, um lugar lá, botou leite, começou a mexer com uma colherzona de pau e iniciou um movimento circular. E ali ela ficou mexendo, né, fogo lá, aquilo quente, né, mexendo, mexendo, acrescentou açúcar, continuou mexendo e não parou de mexer, né? E aquilo ali foi ficando diferente. Aquele líquido junto com o açúcar foi ficando uma coisa consistente, entendeu? E virou, depois que ela parou de mexer, né? Virou uma coisa dura, né? Que é o quanto mais ela botava lá, acrescentava o açúcar, ela poderia deixar no ponto, né? Que ela queria. Mas tudo em função do movimento, entendeu? E quanto mais energia através do fogo ela descarregava ali para fazer aquele doce de leite. Então, gente, eu parei para pensar e falei assim, pô, será que esse movimento é necessário para se criar algo? O calor do fogo é necessário para se criar algo, né? E eu acho que eu posso, na minha ignorância, eu posso aplicar isso para coisas muito mais complicadas, né? Então, a gente fala assim, o que é esse vórtice aí que ele falou? Será que esse vórtice não seria o movimento da colher de pau, né? Esse movimento para se criar algo aí que ele fala, passar de B para Y. Quem faz isso? Quem faz isso na historinha aí é a mulher que fazia o doce de leite, né? Para mim, essa mulher representaria o princípio espiritual, o espírito, né? Que tem essa capacidade através do movimento, né? E ela usou ali a energia do calor, transformar a energia em algo mais condensado. Vamos chamar de energia o, o leite, né, que estava num estado diferente, passou por um estado mais, vamos dizer assim, mais pastoso, mais duro, né? Mais Ou, consistente. ou se Então, você, eu acho que é isso. quem sabe a energia não era o pensamento dessa mulher em fazer. Não, não é o pensamento. Não é o pensamento é próprio do espírito. A Uhum. vontade do espírito de mexer a matéria, a energia, que é a energia, no meu entendimento, aí como essa fórmula aí diz, ele é um estado, vamos dizer assim, a gente não tem estados alterados da matéria, por exemplo, né, vapor, água, estado líquido, vaporoso, né? Então, aquilo é a vontade do espírito de transformar uma coisa chamada energia noutra coisa chamada matéria. Aí é o pensamento, a vontade dele, entendeu? Então, a mulher lá não teve vontade de pegar o leite e transformar num doce de leite? Eu acho é isso. Como é que ela fez isso? Com movimento, com vontade. A vontade dela se transformou em movimento e o movimento fez toda essa transmutação, junto com o calor, né? No caso ali, o calor. É. Aí você desagregou tudo comendo. Sim, mas assim, se a gente parar, isso que é interessante, presta atenção. Se a gente parar, quando ela parou de mexer, a matéria chegou a um ponto que, depois de dura lá, ela não podia ir para outro lugar, entendeu? Uhum. Por quê? Porque não tem mais movimento. O que que acontece com o nosso, eu fico assim, para nós, né? Pô, eu tô com 61 anos. Eu não tenho mais o movimento, a energia que eu tinha antes. Então, Uhum. o que que vai acontecer com o meu corpo? Vai desagregar. Talvez seja isso. Alguém É, quer algum realmente comentário? a representação que a gente aprende, né, que é o,
O homem é a representação, é a micro, né, representação do macro, termo consciencial, é justamente devido à vontade. Algum comentário, Valdir, Marlene, ou podemos continuar? Não? Não. Ah, pensei que vocês iam acrescentar aí, mas... Então, isso eu acho que a gente já falou, né? Condensação, de novo. Toda a história planetária do átomo nos fala de energia e velocidade. Olha só, você falou, o Bira falou em energia, né? Ele só não falou em velocidade, né? Mas está presente a velocidade ali para fazer o doce de leite, né? Arádio, você quer falar de energia e velocidade e falar na lei da relatividade, se isso tem alguma coisa a ver? Cadê ele? Ô, Silvio, Hum, por exemplo, o caso da fabricação do doce de leite ali, o aquecimento, se ficar só num determinado ponto ali, a parte superior do tacho já vai ficar menos quente do que aquela onde está recebendo as chamas lá. Então tem uma necessidade de uniformização aí. Isso quando a gente faz qualquer produto aí, há necessidade de a gente uniformizar isso. Por exemplo, quando a gente faz cimento depois de moer a pedra, aquela coisa toda, agregar lá os diversos componentes, você hum, joga aquilo dentro de um silo, mas você tem que botar aquilo circulando lá dentro para que ele não acumule, para uniformizar e também não, enfim, ele não acumule lá no fundo aquela coisa sem as trocas necessárias de oxigênio, aquela, enfim, tudo isso aí precisa estar acontecendo, entende? Então, principalmente na matéria viva. A matéria orgânica ela exige demais essa questão da oxigenação, uhum, tá? E essa, muitas vezes, um produto como o leite, que é um produto orgânico, né? uhum, Tá? A gente precisa, se a gente deixa ele acumular ali, ele vai ficar coalhado e tal, vai, entende? Então tem por aí esses processos. Mas você me perguntou sobre radioatividade. Radioatividade, para mim, é essa questão do envelhecimento realmente que ocorre com cada matéria. É o que o Pietro Baldi escreveu aí. Ou seja, a meia-vida, tá, acontecendo, uma substância muda em outra. Tá? Os átomos desagregam-se quando atinge a meia-vida de uma determinada substância, há uma desagregação daquilo ali. Eu não conheço bem aí, mas o urânio ele é usado para isso. O urânio enriquecido é porque ele deixou de ser aquele urânio que produzia aquela energia lá, entende? Então, quando você usa numa indústria aí, os resíduos urânicos, eles são ainda extremamente radioativos, mas já não servem mais para gerar aquela energia que se pretende lá, de fazer as turbinas girarem. Porque a gente pensa que a usina atômica ela transforma o átomo em energia elétrica. E não é bem assim, não. Tem um processo de botar mecanismos ali para funcionar, para acelerar os elétrons que estão, digamos assim, parados dentro de determinados corpos que são capazes de se magnetizar para que eles se desloquem. Entende? Então, você tem uma coisa chamada turbina, tá? Para acionar isso. O que faz essa turbina ser acionada é exatamente essas explosões aí dos átomos de urânio, enfim, da hidrelétrica também, enfim, você tem que fazer um determinado movimento dentro de campo magnético, uhum. tá? Ou seja, os elétrons que estão sendo acionados ali dentro de um campo magnético, eles vão ganhar energia e vão se é, vão se deslocar dentro dos condutores, entende? Então, esse é o princípio que a ciência já domina muito facilmente aí.
Uhum. Tá? Isso foi descoberto lá atrás, através de atrito, enfim, a forma como começou a história disso aí, ela é toda experimental, tá? Nós não, diferentemente de algumas coisas, é, assim como o espiritismo também, ele surgiu do experimento. Não foi criado uma teoria de espírito, entende? Nós constatamos que existia aquilo ali e aí a gente começou então a idealizar como é que aquilo acontecia, né? Mas no caso da radioatividade, isso aí já está explicado. Cada matéria tem uma determinada. O Determin- carbono 14, ele é um carbono que existe em quase todas as matérias. E aí, hoje, ele é usado para medir a idade dos corpos que nós temos aqui na Terra. Por quê? Porque o cara pega uma porção daquilo e vê a quantidade de carbono 14 que tem ali. Entende? Eles, o que se perdeu, tá? Ele é facilmente identificável naquele corpo que deveria ter, se ele fosse um corpo normal ali, ele teria que ter uma quantidade X. E Uhum. ele tem X menos Y lá. Então, ali, a partir disso, o cara fala da idade dos corpos. Entendi. Entende? Mas esse é o princípio da radioatividade, que está aí, ou seja, é o envelhecimento da matéria mesmo. Isso é uma pergunta que eu tenho. Se o urânio é o elemento mais antigo, por ser mais radioativo, ele é mais antigo? Eu acredito que sim, porque, como Então, ele diz aqui, então um elemento mais novo, ele vai se transformar no urânio? em princípio seria aí, ó, em função de agregações, né, eu acho que seria, né? Porque o mais simples deles é o hidrogênio, Gênio. Então, né? E o o urânio hidrogênio, seria ao combinar, o urânio vai ser o hidrogênio mais tarde. O, eu penso que sim, talvez devido aos processos de pressão, de calor, entende? Porque o que vai ficando no núcleo do Então, se for assim, a substância, o elemento é sempre o mesmo. Só que conforme ele vai passando vai mudando de idade, de vai oitavas. mudando de idade, ele vai mudando de nome. Mas, na eu verdade, acho que a o gente princípio é o estudou isso, mesmo. Rita. A gente já estudou Pô, isso, sim. eu acho que quando a gente fala da série estequiométrica ali, Sim. o Pietro Baldi aborda mais ou menos o assunto nesse sentido aí. Ele mostrando que o urânio, que o hidrogênio seria o elemento mais simples na tabela, e digamos que o urânio é o mais complexo, porque nas órbitas dele já tem É, quantidade. E ele é o mais radioativo, ele que está mais próximo de virar energia, né? Porque ele já está no processo de desagregação, digamos, se eu entendi o que foi dito. Mas o que eu estou falando é isso. Ô Então, é só Silvio, um Oi, ô elemento. Silvio, eu. o, na tabela periódica, Hum, o urânio hum. é que tem o maior peso atômico, ou seja, o núcleo 231 dele e tal, né? é um núcleo é, que agrega muito mais prótons e nêutrons. É. Então, o que que acontece? Ele é o último da tabela periódica. Depois ele, por fusão, né, como é que a energia nuclear ela é, Obtido. ela é obtida? É justamente de você é, transformar o urânio, desagregar energia nele, entendeu? Ele vai para o caminho inverso. Aí aquela energia que ele perde, que é liberada, entendeu? É que é, que é utilizada como para gente, entendeu? Para gerar energia nuclear. Então é uma desagregação, na verdade. Ele chega lá no final da tabela periódica e aquilo tipo explode aquilo, ele vai se transformar em outras coisas e essa energia é aproveitada pela gente Uhum. na forma de energia nuclear. Ok. Agora, o interessante que eu vejo também é o seguinte: falar de desagregação, existem, por exemplo, é muito interessante o oxigênio, né? O oxigênio que nos alimenta, que nos dá energia, né? O nosso corpo também transforma da mesma forma em energia, né? As Uhum. nossas células precisam do oxigênio, para a gente é o gás da vida, né? Sem oxigênio a gente não consegue viver, porque é a nossa fonte de energia primária, né? Então, o que acontece? Mas também, se você botar
o H2O, que é a água, né? No ferro ali, olha o que vai acontecer com o ferro. Vai desagregar ele. Então, você já ouviu falar desses antioxidantes que a gente toma aí, envelhecer? Ah, Para não causar, porque o oxigênio, da mesma forma que nos alimenta, ele causa desagregação no nosso corpo. Nós vamos envelhecendo, a gente vai ficando oxidado, né? Igual ferro. tá certo, Ele é o gás da vida e é o gás da morte. entendi. Então, com a medida que a gente envelhece, a gente está cheio de ferro, é isso que você quer dizer? Não, nós Ferro vamos. Vai oxidado? acontecendo o que acontece no ferro também, a oxidação. É Entendi. um, é É uma um, forma de um queima, só que destrutiva, pode-se dizer? destrutivo, desagregação. A gente não está falando de desagregação? Aham, tá certo. Eu E já aí, falei disso. Alex? Se Eu defende já aí, falei Alex. dessa história. Olha, a gente come um alimento qualquer aí que precisa de passar por um processo de modificação para que o sangue seja capaz de absorvê-lo, Uhum, né? Então, nós temos uma fornalha interna, uma caldeira aí, que precisa, que o oxigênio, na verdade, é só isso. Ele mantém o calor, ele mantém o fogo, uhum, tá? Por exemplo, a tal da pirâmide do fogo é combustível, comburente, que é o oxigênio, e calor, uhum. tá? Então, se você elimina qualquer um desses três elementos aí, o fogo apaga, tá? E no nosso caso, nós precisamos de ter esse fogo interno para quebrar os grãos que a gente ingere aí, Uhum. entende? Para que ele se transforme num produto capaz de os organismos, digamos assim, do estômago e do intestino serem capazes de transferir isso para o sangue, Entendi. porque o sangue é que vai alimentar cada célula, né? Então, se a gente não fizer esse processo aí de jogar o comburente lá, o fogo pode apagar. Hum, Entende? Então, por isso é que a gente precisa de aprender a respirar melhor, né? O yoga lá com o pranayana, pranayana, É pranayama. É a técnica pranayama. respiratória, né? É, ele realmente nos pede para você aprender muito isso aí. Mas esse aí é um outro assunto que eu acho que não tem muito, digamos assim, porque tudo, na verdade, está sendo nos propiciado para que a gente experimente situações, uhum. né? O espírito precisa vivenciar essas situações que são as corriqueiras do dia a dia e tem algumas que são extraordinárias, né? Então, por exemplo, o adoecimento. O adoecimento. Por que que a gente perde a memória? Entende? Que é uma das doenças que eu hoje estou convivendo aqui em casa, né? Com uma pessoa que eu quero muito bem, mas que não tem mais como guardar, como armazenar o que foi feito há 5 minutos, entende? E então são, digamos assim, e o corpo material está maravilhoso ali, ó, tá cheio de movimento, com capacidade de realização ainda, entende? Tá? Mas são algumas, digamos, destruições que houveram aí no corpo que impede, então, esse armazenamento, no meu entendimento. E a ciência diz que, por exemplo, uma das causas é o açúcar, o doce que elimina as ligações aí neurais, né? Os neurônios e com seus axônios aí deixam de comunicar-se e por aí vai a coisa. Eu não sei até que ponto nós estamos falando do mesmo tema aí, matéria em si. Mas matéria, eu hoje quero acreditar que é só para a gente experimentar. É É certo. verdade. Mas é assim, É que né? tanto que tem um fim também. Como o Ramatiz diz, tem um momento que você como é que chama? Você. Ai, meu Deus, as palavras somem. Quando você termina um ciclo da matéria, aí você vai. Você Isso. não há necessidade mais de reencarnar, porque você já experimentou, É, como você está falando, né? Tudo que a gente precisa aqui na matéria.
Então, É. existe esse ciclo da matéria que a gente precisa vencer, mas Não, tem que e realizar todas as experimentações primeiro. eu não tenho dúvida disso. E o grande problema ainda é que nós, né, como já foi falado aí, a gente não tem valores morais ainda capazes de ter um espírito dominando tudo isso, esses princípios que nos são ofertados, né? Gente, ó, 9h11, hein? Vamos botar a musiquinha Vamos para botar terminar. música, vamos desejar feliz Páscoa aí para todo Não, que mundo. amanhã ainda é dia, amanhã tem estudo também. Hoje à Olha, noite uma tem também Páscoa muito boa com para todos nós. É, Nós é, podemos passar desse estado de escravidão para para a libertação. libertação, como diz o Adolfo, né? Vamos fechar. Libertemo-nos. Tá. É Amanhã verdade, assim, Então, finalizamos. mas